Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens, grandes temas da Bíblia. Por esse período de janeiro agora, falamos sobre gratidão, obediência, amor, liberdade. E hoje nós encerramos falando sobre a cruz. Tem a história de um grande nadador que ele tinha o hábito de toda vez que fosse entrar na piscina, ele molhava as pontas dos pés. Aí perguntaram para esse nadador: por que você faz isso? Ele contou uma história daquelas, né? Ele disse que toda vez que estava angustiado e tinha uma insônia à noite, ele ia para essa piscina, ele fazia saltos ornamentais. Então ele subia aquele trampolim de 10 metros e dava um salto no escuro. Uma mania dele, um hábito dele. E numa dessas noites que ele estava ansioso, angustiado, perturbado, com insônia, ele foi até a piscina com tudo apagado, ele subiu o trampolim. E quando ele chegou lá no trampolim, ele ia dar o salto, ele abriu os braços. E naquele momento, como o teto da piscina era de vidro, a luz do luar projetou o corpo dele. E a imagem que se formou foi de uma cruz. E naquele instante, aquele homem, ele parou e começou a contemplar aquela cruz. Ele lembrou de quando era criança, o que ele havia aprendido na escola bíblica dominical. E ele pensou no sacrifício de Jesus Cristo por ele, o que Jesus havia feito por ele. E como se a ficha tivesse caído, ele ficou grato a Deus, ele sentiu paz no coração. E naquela noite ele não precisou mergulhar. Ele desceu as escadas e foi até a piscina. Mas quando ele ia entrar na piscina, ele percebeu que a piscina estava vazia. Então ele entendeu que Cristo havia salvado ele aquela noite pela segunda vez. Ele se ajoelhou ali mesmo e entregou a sua vida a Jesus. Meus irmãos, que nessa noite nós possamos enxergar a grandeza do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, e que nós sejamos salvos da nossa indiferença, e no compreender, no alcançar o amor de Cristo por nós e a obra da cruz, e que a partir de hoje, através da luz da palavra, nós possamos voltar à cruz, ouvir a mensagem da cruz e permanecer nela. E como disse o apóstolo Paulo em Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pelo Filho de Deus, que por mim morreu, se entregou e me amou. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos 8, 34. Eu vou somente trabalhar com esse versículo essa noite, então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse versículo e me acompanhe na leitura dele durante toda a palavra. Marcos 8,34 diz: então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Feche seus olhos, mas só na sua Bíblia e ore comigo. Meu Pai, nós declaramos a nossa plena confiança naquela ação personalizada que somente o Teu Santo Espírito pode promover em cada um de nós. Te pedimos mais do que um discurso, mais do que uma palestra e mais do que um momento, mas clamamos para que a Tua palavra traga luz aos nossos corações, e que venha o Teu toque, o Teu mover em nossas vidas. E como escreveu o profeta Isaías, que o propósito pelo qual a Tua palavra foi enviado se cumpra, e que o Senhor receba de nós um coração receptivo, aberto para guardar aquilo que somente a Tua palavra pode oferecer. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a cruz não é somente um símbolo, a cruz ela é real. Mas para nós entendermos, ouvirmos a mensagem da cruz, nós precisamos saber quem é realmente este homem da cruz. Em Colossenses 1,15 fala que Jesus ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação,
Pois nele, Jesus, todas as coisas foram criadas através deles, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi feito através de Jesus, por ele, para ele. No versículo 17 diz algo tremendo: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem a ele. O que a Bíblia está dizendo aí? Que Jesus Cristo, ele não foi criado primeiro. Não é isso quando fala sobre primogênito. É que ele criou todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Quando você sai num dia, uma noite estrelada, e vê o céu, lindo céu, e você vê as galáxias, sabe de uma coisa? Ali tem a assinatura de Jesus. Tudo foi feito para ele. Você consegue entender que o universo, todas as coisas criadas, principados, potestades, tronos, soberanias, tudo se convergem. Jesus é o centro. É tudo para ele, por ele. Agora vocês imaginem, esse Deus criador, soberano, nos amou. Tanto que Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E o projeto de Deus para nós é que nós andássemos com ele sempre. A obra de Deus, ela é perfeita, tudo que Deus faz é bom, mas o homem decidiu ser independente de Deus. E o que o homem fez? Pecou. E com isso, a consequência do pecado é a morte. O homem caiu em desgraça, e não havia nada que ele poderia fazer. Em Deuteronômio 21, 23, diz assim: todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Havia uma maldição sobre nós. Em Isaías 53 diz que somente através de um castigo nós teríamos paz. O problema é como que pode sangue de pecadores serem derramados e trazer salvação. Não existia salvação para nós, não havia um caminho. Só que Deus resolveu fazer o impossível. Filipenses 2 diz que Deus se esvaziou de sua glória, se humilhou, se fez homem, habitou em nosso meio, cumpriu com toda a lei, cumpriu com toda a tradição. Jesus fez, quando esteve na terra, aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Ele foi perfeito, sem mácula alguma, o Cordeiro Santo. E percorreu a via cruz. Ele carregou a sua cruz e morreu nela, por nós. Vocês conseguem entender que nesse momento da morte de Jesus Cristo, é o momento mais importante, é o ápice da Bíblia, da história de todo o universo, não somente da humanidade. Deus, aquele que é eterno, soberano, morrendo. Aquele que é o centro de todas as coisas, que tudo se converge para ele, tudo está abaixo dele. Esse Deus, por amor, morreu numa cruz por um miserável como eu, como você que é pecador também. E a cruz, nesse momento, ela deixou de ser um símbolo de maldição e se tornou para nós uma demonstração de amor. Vocês entendem? A cruz agora, quando nós olhamos para a cruz, ela é um símbolo, ela nos lembra o que Jesus Cristo fez por nós. Mas eu ainda não terminei a história deste homem da cruz. Em Filipenses ainda continua dizendo que após Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos, Deus colocou o nome de Jesus no lugar mais alto, e nunca mais haverá um nome que esteja sobre este nome. E ele diz mais ainda, que um dia ainda todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. E nós não precisamos esperar esse dia, nós podemos fazer isso hoje. Mas por que é importante entendermos a mensagem da cruz? Por que nós precisamos voltar para a cruz, permanecer para a cruz? Por que precisamos estar como Cristo crucificados? Stott escreveu: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus.
Você precisa entender, meu irmão, nós precisamos entender que não existe evangelho sem cruz. Não existe vida cristã sem cruz. Não existe redenção sem a cruz. Nós, povo de Deus, precisamos ter em nós as marcas de Cristo. Por isso o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que se voltar para a cruz, porque as marcas de Cristo são uma demonstração de que nós pertencemos. Mas como ter a marca de Cristo? Como permanecer na cruz? Bom, a crucificação acontecia da seguinte forma: os homens não eram amarrados, na maioria das vezes não eram amarrados na cruz. O que mantinha o corpo físico, o que manteve o corpo físico de Jesus naquela cruz foram os pregos. Acreditamos que 3 pregos foram usados para que o corpo de Jesus, naquele momento de extrema dor, de extremo sofrimento, permanecesse na cruz. Foi usado um prego em cada pulso e um prego entre os pés entrelaçados. Para nós entendermos essa crucificação do eu gostaria de ilustrar, através de Marcos 8:34, esses 3 pregos. Então eu queria falar do primeiro prego. Quando nós lemos: então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, quem quiser andar comigo, negue-se a si mesmo. Renúncia. Primeiro prego, renúncia. Se você quer permanecer na cruz, você precisa se renunciar. Na verdade, quando você nasce de novo em Cristo Jesus, o cristão ele precisa ter uma nova identidade. As coisas velhas se passaram, a gente tem que se tornar uma nova criatura. Nos tornamos uma nova criatura. E a primeira característica dessa nova criatura é amar a Deus acima de todas as coisas. E quem ama a Deus, segue os propósitos de Deus, permanece nos projetos de Deus. Quem ama a Deus, sempre se coloca em terceiro lugar. Primeiro Deus, segundo o seu semelhante, depois você. Primeiro é preciso amar a Deus. Segundo, é preciso ter a convicção, a certeza de que essa carne natural sempre vai procurar nos desviar dos propósitos de Deus, porque é a nossa natureza pecaminosa. Então você precisa primeiro renunciar a si mesmo, dizer não para o caminho que a sua carne quer levar. Nós buscamos a santidade porque somos santos. Nós não buscamos a santidade para nos tornarmos santos, porque foi feita uma obra em nossa vida e nós buscamos a estatura do varão perfeito, ser como Cristo. Então é preciso renunciar a si mesmo, à vontade da sua carne, porque a inclinação dessa carne é ir contra a vontade de Deus. E terceiro ponto: para se renunciar, você tem que entender que nós não podemos confiar em nós mesmos. Se você é salvo é pela graça de Deus. Se você tem fartura em sua casa, Deus tem te sustentado, é porque Ele é bom, tem te guiado. Nós precisamos entender que nós não somos fortes, nós não somos safos o bastante, e que nós precisamos desesperadamente do auxílio e do sustento do Senhor, para tudo, até para a salvação. Nós não merecemos, é pela graça de Deus. Então nós precisamos renunciar. Renunciar é abrir mão de algo muito importante. Você imagina aquele jovem rico que chega até Jesus e pergunta: mestre, o que preciso fazer eu para ganhar a vida eterna? Ó Senhor, Jesus vira para ele e fala: olha, você já conhece os mandamentos? Sim, pratico eles desde criança. Mas Jesus olha bem dentro dos olhos daquele jovem e diz: mas te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e doe aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Ele não pôde fazer isso. Ele não pôde fazer isso. Walsher escreveu: me digas o que ocupa a sua mente, e te direi quem é o seu Deus.
Esse jovem rico, ele tinha um Deus, o dinheiro. Me digas o que ocupa a sua mente e direi quem é o seu Deus. Tem uma história de um menino novinho que caminhava pela praia com o pai, e naquele extenso litoral a criança ia cantando conchinhas, enchendo a mão de conchinhas, o pai acompanhando ela, até que eles vão andando, a menina fica cheia, a criança fica cheia de conchinhas na mão, feliz, até que eles se deparam com uma estrela do mar boiando nas arrebentações. A criança fica maravilhada com aquela estrela do mar, e o pai diz: pai, meu filho, pode pegar a estrela do mar, ela é linda. Mas a criança se aproxima dela e volta. O pai: pode pegar, a estrela do mar não faz mal, pega. Mas a criança vai novamente e não pega, até que o pai entende. As mãos delas estão cheias das conchinhas. Meus irmãos, a estrela do mar é Jesus. É preciso abrir mão de nós mesmos. É preciso renunciar muitas das vezes às nossas paixões, aquilo que nos domina. Jesus, ele tem que ser o primeiro lugar, ele tem que ser a nossa estrela, e nós abrimos mão do mais importante, por causa das pequenas coisas, e somos dominados por ela. O segundo prego: então Jesus chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, a renúncia, e tome a sua cruz. Gente, essa figura que Jesus usou aqui é de um condenado carregando o seu instrumento de execução e indo até o local onde seria cumprindo a sentença. No tempo de Jesus, quando um crucificado, uma pessoa que ia ser crucificada, estava carregando a cruz, um condenado, e as pessoas olhavam para ele, existia um dito que as pessoas falavam assim: esse já está morto. Então o que é tomar a cruz? É morrer. O convite de Jesus Cristo para você, se você quiser segui-lo, é que você primeiro tem que morrer. Primeiro nós temos que morrer. E a diferença entre o condenado e o discípulo é que o condenado, ele é obrigado a carregar a cruz, mas o discípulo, ele faz isso por espontânea vontade. Na verdade, nós temos uma ideia muito errada do que é carregar a cruz. Você certamente já ouviu ou já disse: a minha cruz é o meu marido que bebe muito. A minha cruz é o meu filho que sempre me dá problema, está viciado em drogas. A minha cruz é falar mal dos outros. A minha cruz é a bebida, é o vício. Eu tenho que carregar essa cruz, isso que me perturba. Na verdade, é sentido errado. Em Hebreus 13:13 diz que é uma honra para nós carregar o vitupério de Jesus. Para Jesus há uma maldição, uma vergonha, mas para nós uma alegria, uma satisfação, uma honra, porque a cruz, ela não é mais para nós símbolo de maldição, de vergonha. Lembre-se, a cruz é a demonstração do amor pleno de Deus por nós. Mas Jesus, Paul Washer diz, ele te promete duas coisas: uma cruz para nela morrer e a vida eterna. Muitos vêm para a casa de Deus, vêm à igreja e acreditam: não, na hora que eu virar cristão, vou virar crente, não é assim? E a minha vida vai ser sem problema algum, tudo perfeito. Mas na verdade eu pergunto a vocês: vocês estão dispostos a sofrer pelo Evangelho? Você está disposto a ser zombado, a ser criticado, a não ser compreendido? É a cruz. O mundo não pode compreender essa cruz. Quem não conhece Jesus, quem não teve um encontro com Jesus, não consegue compreender esse amor. A questão é: se quiserem acusar você de ser cristão, eles encontrarão provas contra você?
Porque se não zombam de você hoje, se você não é criticado pela sua maneira de viver, carregando a cruz de Cristo, renunciando a si mesmo, realmente será que você está seguindo Jesus? Realmente será que estamos na via cruz? Será que o mundo olha para nós e vê essa diferença? Ah, lá um discípulo de Jesus. Olha como esse cristão renuncia aos pecados, a ele mesmo. Olha como ele coloca o seu semelhante em primeiro lugar. Olha como ele abre mão do seu tempo, ele vem para a casa do Senhor, ele está sempre disposto a servir. Se tentarem te acusar de ser cristão, acharão provas contra você. Porque se você não tem sido criticado por ser cristão, pela sua forma de falar, de andar, de vestir, o que você ouve, o que você come, o que você bebe, é porque você precisa se questionar se você tem vivido uma vida de cruz, como discípulo de Jesus. Ser cristão é ter uma grande responsabilidade. Ser cristão é ter que ser espelho desse mundo de Jesus Cristo. O mundo precisa ver Jesus Cristo em nós. O mundo precisa ver o amor de Cristo em nós. Nós precisamos refletir o amor de Cristo. Eles precisam enxergar que somos discípulos de Jesus, somos seus seguidores. O terceiro prego. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, o termo seguir hoje está na moda, né? Todo mundo hoje está numa rede social. Todo mundo segue todo mundo hoje. É possível que tenha alguém hoje aqui que segue a Anitta, que segue a Rihanna, o Neymar, não é isso? Luciano Huck. Todo mundo gosta de seguir uma celebridade, não é isso? O difícil é seguir um condenado à cruz. Mas seguir uma celebridade, todo mundo quer seguir. E a celebridade vai lá, esse amigo bacana seu, ele posta um comentário e você concorda com aquilo, acha legal, e você vai lá e curte. Não é isso? É engraçado que nós fazemos isso com Jesus também. Jesus, ele meio que tem que estar nos nossos padrões, nos nossos moldes. Se nós lemos alguma coisa que a gente concorda, você isso eu concordo, então eu vou curtir. Talvez você não pode curtir, você não quer curtir a Bíblia toda, na sua totalidade, o que diz a palavra de Deus. A gente acaba curtindo só aquilo que é relevante para a gente, que é interessante. Mas seguir Jesus não é isso. Tem que ser 100%. Tem que ser entrega total. A nossa entrega para Jesus tem que ser completa. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Jesus tem que ser o mais importante em sua vida. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Jesus tem que ser o nosso foco, o nosso propósito, o nosso objetivo de vida, a nossa carreira, o nosso bom combate. Seguir Jesus tem que ser tudo. A nossa agenda, ela tem que ser montada, construída dentro dos propósitos de Jesus, porque isso é importante. Seguir a Jesus é para agora, não é para quando você entrar de férias, é quando der. É quando você fala: não, poxa, eu estou muito ocupado agora, mas ano que vem eu entro numa célula, porque célula é bênção, né? Eu podia estar ajudando, eu sou servo de Deus, eu podia estar seguindo a obra, permanecendo no trabalho, sendo útil. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, há 9 anos atrás, Josimar, meu amigo, olhou bem dentro dos meus olhos e me disse: Gustavo, aqui na igreja tem muito trabalho. Eu falei: é.
E realmente, aqui nessa igreja, o que não falta é serviço. Não me venha conversa que você não tem essa oportunidade. O que não falta é que é serviço. E quem quer trabalhar, meu irmão, trabalha, serve, faz uma visita, intercede, ora, porque entende que servir ao reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Servir a Jesus tem que estar em primeiro lugar. Isso é importante. Os meus interesses, os interesses dos meus amigos, isso pode até ser urgente, mas não é mais importante. Seguir Jesus é o mais importante. Eu gostaria de terminar essa palavra essa noite voltando ao início do versículo, que diz: então Jesus, ele chamou a multidão e seus discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar. Você entende que seguir Jesus é para quem quer? Que você não é obrigado a seguir Jesus. Seguir a Jesus é para quem quer. Você não é obrigado. Mas eu tenho que te dizer algo esta noite, meu irmão. De uma forma ou de outra, nós sempre fazemos uma escolha. E se você não decidir não seguir Jesus, renunciar a si mesmo, porque seguir a Jesus exige a renúncia e a morte, tomar a cruz. Se você não está disposto a isso, saiba que você já fez uma escolha. E essa escolha é seguir a você mesmo e ao príncipe desse mundo. De qualquer forma, você já tem um Deus. Eu creio que Deus me colocou aqui essa noite para ser boca dele. Ele te trouxe aqui. Não quero saber se você tem muitos anos de casa, mas Jesus está dizendo para você essa noite: siga-me, siga-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas eu quero te dar uma razão, mas a razão mais importante para você seguir a Jesus, para você ir com essa razão para casa essa noite, para o seu coração transbordar nessa noite por Jesus. Eu comecei falando aqui nessa noite que este Deus que antes todas as coisas, que criou todo o universo, as coisas visíveis e as invisíveis, este Deus que está hoje no lugar mais alto, soberano, tremendo, poderoso, Ele é hoje, está te chamando para segui-lo. Mas o que prendeu esse Deus, este homem na cruz, não foram os pregos, foi o amor por você. Foi o amor por você. Aí eu pergunto a você essa noite: você está disposto a seguir a Jesus? Você está disposto a entregar a sua vida a Jesus? Confessar a Jesus, não somente com os teus lábios, mas com a tua vida, com a sua entrega. Dizer: Jesus Cristo, hoje o Senhor não é somente meu Salvador, mas de hoje em diante o Senhor também é Senhor da minha vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Eu quero orar com você, mas eu quero dar um tempo para você pensar. Eu quero que você reflita nessa mensagem. Feche os olhos todos, vamos orar, ore. Escute Jesus te chamar. Escute a voz de Deus. Crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo,
Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você quer seguir a Jesus? Cristo vive em mim. Com os olhos fechados, isso é entre você e Deus. Porque se você quer aceitar esse convite de servir a Jesus, de segui-lo, isso é entre você e Deus, todos os olhos fechados, cabeças baixas. Eu convido você a levantar sua mão nessa noite. Se tem alguém aqui que está disposto diante dos homens e dizer: Jesus Cristo, a partir desta noite o Senhor é Senhor da minha vida, levante a sua mão. Amém, Deus te abençoe, amém, Deus te abençoe. Glória a Deus. Alguém na galeria está disposto a seguir a Jesus essa noite? Mais algum irmão? Amém, irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jesus hoje é Senhor da sua vida. Amém, irmão, Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e queremos estar crucificados com Cristo, e que Jesus viva em nós, não mais nós, mas é que Ele viva em nós. Que o mundo veja a glória de Deus em nós, que o mundo possa ver Jesus em nossas vidas. Deus, nós te entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Nós confessamos mais uma vez que Jesus Cristo é Senhor, é nosso Salvador, que nós amamos Jesus e que a razão de vivermos é para Ele. Então tome as nossas famílias em nossas mãos. Se existe algum filho hoje aqui desviado, algum marido, algum irmão que ainda não encontrou Jesus, Deus, usa as nossas vidas, usa o nosso testemunho, e que essas vidas possam ver em nós Jesus, e que elas encontrem a salvação. Que sejamos imitadores do Rei Jesus. Deus, nos toma em Suas mãos, ó Pai, em nome de Jesus.